Olá, seja bem-vindo ao meu e o vosso programa Ubusele África. Eu sou o escritor Paulo das Neves, estou juntamente com Paulo Afonso para falarmos sobre Cabo Verde e também aproveitar o momento para felicitar a todos os cabo-verdianos que nos assistem os 49 anos de independência e também o progresso, a evolução e a transformação dinâmica e inclusiva que tem vindo a acontecer em Cabo Verde até a data presente. E que isso também sirva de motivação e incentivo para os outros países irmãos que faz parte da lusofonia. Até breve. Saudações africanamente fraternos a todos os africanos e amigos dos africanos. Hoje decidimos falar sobre o tema independência de Cabo Verde. Que a 5 de julho de 1975 viu-se os festejos dos cabo-verdianos a dizer independência total. Para falar de independência de Cabo Verde, não poderíamos dar sequência sem falar antes de Amílcar Cabral. Amílcar Cabral que, apesar de tudo que fez, não conseguiu ver esta independência efetivamente, mas ele trabalhou por detrás e orquestrou tudo isto para que Cabo Verde fosse independente. Bem, este valoroso homem, o Amílcar Cabral, nasceu a 12 de setembro de 1924. Desde a sua eminência, demonstrou ser uma pessoa muito determinada, que tem muitas capacidades, tanto é que na sua juventude conseguiu uma bolsa para estudar em Portugal, onde fez o seu curso de agronomia, e com este curso teve a oportunidade de viajar para várias ex-colônias portuguesas, e ele, em cada sua viagem, despertava a consciência de muitos africanos, principalmente Angola, Guiné-Bissau, e em Guiné, onde ele desenvolveu muitas suas atividades. O Amílcar Cabral decide ainda em Portugal criar um grupo de estudantes, não é? Com a intenção de fazer uma política de revolução e de independência nas ex-colônias. Até o Agostinho Neto estava nesse núcleo dos estudantes. E voltando para Guiné-Bissau, ele, nesse percurso todo, decide também, em 1956, criar um partido, um movimento, neste caso, intitulado PAIGC. É partido este que criou várias frentes de guerra, não é? Que buscou muita instabilidade do colonizador, porque era um partido liderado por um homem de visão, um homem que tinha tática de guerra, um homem como Cabral, e com todo este movimento, o Cabral fez com que o próprio Estado português decretasse estado de guerra. E com esse estado de guerra, as guerras foram multiplicadas, até que chegou uma dada altura que o próprio Portugal decidiu fazer um pacto. Portugal viu que já não havia mais condições financeiras para financiar a guerra, já tinham desgastado, e os países que também apoiavam Portugal também já estavam cansados das guerras que realizaram na Segunda Guerra Mundial. Então Portugal agiu estrategicamente, como que fez também nas outras colônias, não é? Portugal decidiu fazer um acordo, um pacto, onde duas pessoas assinaram, não é? O Vasco Gonçalves assinou e o Aristides Pereira. Mas é importante para dizer, esclarecer muitos africanos, porque há uma mentira que circula no mundo acadêmico que diz 25 de abril que aconteceu em Portugal, foi graças a esse 25 de abril que a África, não é? A África, a Guiné Portuguesa, a África toda lusófona
conseguiu a sua independência, mas isso é um mito. Por quê? Porque graças ao Amílcar Cabral que aconteceu o 25 de Abril. Por quê? Porque o Amílcar Cabral, devido às suas frentes de guerra, ele desestabilizou de tal maneira a força portuguesa, não é, que os portugueses perceberam que não vale a pena mais ir avante com o regime na altura. Mas quem que estruturou toda a capacidade de Portugal e quem montou estrategicamente e abriu a consciência da população foi todo esse movimento criado por Amílcar Cabral. Mas não temos muito tempo para entrar em detalhes sobre este acontecimento. Nosso foco hoje é a independência de Cabo Verde. Pelo que eu gostaria também de vos dizer é que depois da independência de Cabo Verde, nós deixamos de ter um espírito de Cabral. Porque o Cabral é uma pessoa que eu gostaria de sugerir que o Cabral fosse pesquisado, investigado intelectualmente, não é, cientificamente, espiritualmente, tanto como fizeram com o Everest, fizessem também com Cabral. O Cabral precisa de uma grande investigação. Não se pode entender Cabral só politicamente. Cabral ainda é preciso fazer um estudo de Cabral. Bem, depois da independência, sabe-se que não havia lá muito quadro. Só tínhamos, a nível de quadro superior, dezenas de pessoas formadas. E depois tínhamos uma taxa de alfabetização de 25% a 30% apenas. Então, dado o regime que existia na altura, não havia condições para ser um país de sucesso depois da independência. Então, isso justifica vários problemas que tivemos para erguer novamente, mas é preciso dizer que com a reestruturação do partido, com nova forma de ver, o Cabo Verde conseguiu dar alguns passos para frente, mas ainda é preciso ser feito muita coisa, porque Cabo Verde ainda sofre de problemas de colonização. É certo, porque nós sabemos que foram 4 a 5 séculos de colonização, não é fácil, mas é preciso uma política clara e orientada para que Cabo Verde consiga colher ainda muitos mais frutos. Por que digo isto? Primeiro, se nós olharmos para Cabo Verde, nós vamos fazer várias questões ao mesmo tempo. Quem são cabo-verdianos? Cabo-verdianos, mesmo entre eles, há uma pequena confusão. Que confusão é essa? Cabo-verdianos, por exemplo, conscientemente desejam ser africanos. Se eu perguntar um cabo-verdiano, És de que continente? o que és? O que sentes? Eu sinto africano, eu sou da... É isso que eles vão dizer. Mas inconscientemente, o cabo-verdiano deseja ter o cabelo fino, ter pele clara, não é? O cabo-verdiano é aquele que sente-se cabo-verdiano na época de 25 de maio, sente cabo-verdiano quando tem eventos culturais. Então, este tipo de cabo-verdiano é o cabo-verdiano que é o resultado que tivemos da colonização. Porque temos que entender quem são os cabo-verdianos. Porque os cabo-verdianos foi um projeto do colonizador, não é? De branquear um grupo para liderar o outro. E eu, na altura, não entendia porque que os angolanos, moçambicanos, entre outros, não gostavam dos cabo-verdianos. E eu depois perguntei ao mais velho por que não gostavam de cabo-verdiano. E o mais velho fez-me entender que os cabo-verdianos eram capatazes. E eu vi isso também em vários livros que eu vou deixar na descrição. Cabo-verdianos eram capatazes. E por serem capatazes, eles em Cabo Verde são capatazes e em Portugal são escravos. Quer dizer, cabo-verdiano não tem um posicionamento. Se chegar a Lisboa, vai ser considerado um africano. Os cabo-verdianos, se chegar a Lisboa, vai ser considerado um africano. E se chegar na África, ou mesmo em Cabo Verde, vai ser considerado
um europeu vai agir como um europeu. Isso não faz sentido. E mentalmente, imaginem como é que está a mente, a estrutura mental de um cabo-verdiano depois desse impacto que teve. E depois é preciso dizer que é certo que com a independência devíamos, não é? Cabo Verde devia estabelecer algumas políticas para ensinar o seu povo a sua cultura novamente. Por quê? Porque os cabo-verdianos conhecem seu avô, bisavô no máximo, mas eu te digo que nem bisavô, conhece os seus avós. E quando parte para o bisavô já não tem mais nenhuma informação. Por quê? Porque eram escravos, já não sabem de mais nada, já não tem o nome, já não sabe o seu passado. Então é preciso conhecer o passado dos cabo-verdianos, porque se eles não identificarem, não começarem a conhecer o seu passado, não conseguirão dar passos para frente de sucesso. Cabo Verde está a caminhar, porque aos poucos está a reconhecer o que é seu, está a reconhecer a cultura e está a andar para frente. Mas ainda é preciso fazer muito mais. Nós sabemos que em Cabo Verde ainda existe um grupo de pessoas desempregadas, não é? Jovens que não têm emprego, entre outras coisas. Não é? É preciso ainda muito trabalho, mas também é preciso que os cabo-verdianos conheçam a si mesmos, saibam a sua história, porque Cabo Verde está considerado um país de médio desenvolvimento. Ainda não está como país desenvolvido. Mas para isso é preciso implementar na escola, desde o primeiro ano, desde a primeira classe, História e Filosofia. História e Filosofia africana. Porque desde pequeno as pessoas precisam saber a sua história. E se assim não fizer, eu acredito que não terá pernas para andar. Existem cabo-verdianos que pensam que Cabo Verde iniciou em 1975, a 5 de julho de 1975. Por quê? Porque não sabem antes o que aconteceu, quem eles eram, e já não sabem de nada. Então isso é fundamental ser implementado em Cabo Verde. E depois gostaria de dizer que há uma questão, porque quando olha-se para Cabo Verde, vê-se que a colonização desligou Cabo Verde de África. Por quê? Se tu andares nas ruas, tu vais perceber que a maioria dos nomes das ruas são nome dos portugueses. Tem rua Funchal, tem rua Cabral, tem rua Lisboa, não é? À frente de um liceu tem um monumento que fala de expansão portuguesa na África. Então, são um conjunto de coisas que mostram que Cabo Verde ainda vive numa colonização. Cabo Verde não conseguiu desligar totalmente da colonização. É preciso fazer isso. É preciso descolonização do próprio Cabo Verde em si. A história não se pode lembrar apenas quando quando um dia, um evento histórico que se fala de X data. Isso, história não é assim. História tem que fazer parte do dia a dia de um povo. E é isto que falta também em Cabo Verde, ter contato com a sua história no seu dia a dia. Mas, apesar de tudo isso, eu quero parabenizar os cabo-verdianos pela forma que encararam as coisas, pela forma que estão a caminhar aos poucos para o desenvolvimento de Cabo Verde. Cabo Verde já tornou um exemplo de democracia na África e para o mundo, e tudo isso são feitos que também devemos aplaudir. É certo que precisa de mais, mas também devemos saber elogiar o que está bom. Então, meus parabéns a Cabo Verde, que seja mais um ano de reflexão, mais um ano que vos permite fazer o análise SWOT para ver o que está bom, o que está mal, ver forças, ver ameaças, ver forças, ver fraqueza, ver oportunidades, porque sabemos que Cabo Verde é um país que não tem riqueza, não tem lá muitas riquezas, não é um país de seca, é um país que sofre bastante a nível de mudanças climáticas, mas está a conseguir caminhar. Cabo Verde ainda continua sendo um exemplo para outras ex-colônias portuguesas. Mas os cabo-verdianos hoje ainda é preciso
voltar ao passado, ainda é preciso conhecer a sua história, porque cabo-verdianos têm que acabar com aquela ideia dos manjaco. Os cabo-verdianos devem saber o que eu estou a falar, os manjaco. Cabo-verdiano precisa definir em que posição está, como africano ou como um europeu. Precisa definir isso. Senão não vão conseguir dar passos com essa dúvida, porque é uma dúvida que um povo não pode ter. Um povo tem que saber identificar a sua cultura e honrar a sua cultura. A África não pode ser apenas no Dia Mundial da África que se lembram que são africanos. Não pode. Os africanos têm que se lembrar todos os dias: eu sou africano e eu tenho que agir como africano, eu tenho que conviver como um africano. Então, essa é esta reflexão que eu gostaria de vos trazer hoje para o Dia da Independência de Cabo Verde. Abraços africanamente fraternos.